Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para iniciar a escola bíblica 24 horas. Hoje é dia 29 de setembro de 2023. Hoje é sexta-feira. Que Deus te abençoe milhões de vezes. Que Deus te dê muita vitória. Muita coisa boa aconteça na tua vida espiritual, na tua casa, os teus projetos, aqueles que Deus te deu para você fazer, para você e Ele. Então, que Deus te abençoe milhões de vezes, amém? Queridos, estamos iniciando o trabalho do Senhor, estudando a Bíblia, mais uma vez, continuando o tema Batalha Espiritual. Hoje vamos tratar um outro assunto, além daquele que a gente falou de ontem para trás, que você já tem aí em vídeo e em áudio, sobre os temas. Ontem foram 10, ontem e anteontem, 10 temas diferentes com respeito à batalha espiritual, baseado em 1 João 3,10 em diante. Então, hoje vamos falar de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, no verso 20 e 21, batalha espiritual, onde as pessoas estão fazendo sacrifícios que não são para Deus. E na Bíblia diz aqui nesse texto que quando o sacrifício não é para Deus, temos que ter cuidado, porque tem sacrifício que pessoas estão fazendo que é exclusiva para o diabo, mas eles não sabem. E o projeto da Bíblia é que nós sejamos evangelistas, avisadores, e temos que pregar que Deus é que quer o sacrifício para Ele. Cristo, Ele próprio fez sacrifício, diz a Bíblia, e nós também devemos dar nossa vida em sacrifício. Por isso que Jesus disse que amar é dar a vida. Bem, mas primeiro vamos orar, iniciar o trabalho do Senhor orando, pedindo misericórdia de Deus, amém? Para Deus nos dar discernimento sobre mais essa partícula aqui do ensino bíblico, que multidões de igrejas não pregam, não falam, mas hoje nós vamos tratar esse assunto aqui, amém? Ponto. Vamos orar então, iniciar o trabalho do Senhor, orando, vamos orar. O Brasil precisa orar, vamos orar. Glória a Deus. Querido Deus, te louvamos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Querido Pai Celestial, te apresentamos, Senhor da glória, tudo que vamos fazer aqui, o que viemos te buscar, te apresentamos, ó Pai, pedindo misericórdia, pedindo que o Senhor nos esconda debaixo do teu sangue, do poder do sangue de Cristo, porque na tua palavra diz que o sangue de Cristo tem poder. Então queremos estar aqui, meu Pai, escondidos e ao mesmo tempo sendo ensinados, sendo alertados sobre o projeto que tu tens para aqueles que te amam, que te servem, que é que vivamos uma vida sacrificial para ti, acordando, dormindo, levantando, fazendo sempre sacrifícios ao Senhor. Então nos ajude, Pai, te compadece de nós, Pai, porque é assim que tu dizes em Romanos 12:2, sacrifício tu queres, desde o verso 1. Então queremos viver para ti, nos esconde debaixo do teu sangue, aleluia. Tu és nosso rei, nosso pai, nosso amigo, nosso advogado, nosso juiz, nosso companheiro. Tu és nosso divino companheiro do caminho. Abençoamos teus filhos que estão conosco pelo YouTube e também pelas redes sociais aqui
pelos grupos de WhatsApp, dentro do Brasil e fora do Brasil. Abençoa cada um, meu Pai, e nos ajuda a chegar onde Tu queres e ser o que Tu planejaste para cada um de nós. É no nome de Jesus te pedimos no nome do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, amados irmãos, eu quero ler o texto com vocês, no verso 20 e 21, onde se lê assim: Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Note que nós estamos lendo aqui na minha Bíblia, na tradução Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Então, aqui Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que ficava na Grécia. Corinto era, nessa época, uma das cidades da Grécia, e nesse período, o próprio Paulo, antes de escrever essa carta, há anos e anos antes de escrever a carta, ele viveu ali no meio deles, nesta cidade. Paulo passou mais de um ano vivendo em Corinto. Paulo, então, ali, ele conseguiu pregar o Evangelho e ensinar a palavra de Deus para pessoas ali, e muita gente se converteu naquele lugar. Então ele tornou ali, aquela cidade, um local onde havia igrejas dentro da Grécia, exatamente aqui nesta cidade chamada Corinto. Só que o tempo passou, meus amados irmãos, e Paulo soube que muitos irmãos daquelas igrejas, ou outros que estavam sendo adicionados no rol de membros da igreja, estariam agora trazendo um culto misto para o cristianismo. O que é um culto misto? Eles estavam trazendo para dentro dos cultos ações malignas que eles usavam antes de ser cristãos. E que ações malignas é essa? Eu vou falar aqui lendo um pouco antes, para você ver o contexto, para você ver o que foi que fez Paulo dizer isso pela igreja, para aquela igreja. Ele dizia: olha, tu não pode ser participante da mesa de Deus e dos demônios. Tu estás fazendo sacrifício para os demônios. Então, vamos ver o que é. Desde o verso 14, 1 Coríntios 10, ele diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então você começa a ver que esse aqui era o ponto principal da carta de Paulo aqui nesse texto. Ou melhor, foi isso que gerou a questão de comer na mesa de Deus e comer na mesa do demônio ao mesmo tempo. E você só sabe quando isso acontece, quando você tem líderes interessados em ensinar você sobre essas questões. Então aqui está dizendo que naquela época, como antes de Paulo chegar ali naquele lugar, quando ainda não havia o Evangelho ali em Corinto, a Grécia toda era cheia de idolatrias, como até hoje o mundo usa
ídolos que vieram da Grécia, não é? Por exemplo, o deus Thor, um dos deuses usado muito dentro, até hoje, dentro da maçonaria. Pode botar no YouTube o deus Thor, da maçonaria. Thor é T-H-O-R. Então os maçons usam muito o deus Thor. Até toda reunião da maçonaria tem que ter o deus Thor. Então só aí você já vê que maçonaria, hoje tem multidão de cristãos na maçonaria, pastores maçons, existem muitos. Só aí você já sabe que pastor não pode ser maçom, porque toda reunião maçônica eles têm que usar o deus Thor. Por exemplo, para iniciar e para fechar, eles têm um martelo. Pode botar no Google ou no YouTube, chamado martelo de Thor, que é o mesmo que todos os juízes do planeta Terra usam quando estão em audiência. Eles batem aquele martelo chama-se martelo de Thor, que veio da maçonaria, que é uma instituição que atravessa multidões de anos daqui para trás e usa multidões de ídolos em seus usos dentro da maçonaria e suas doutrinas, como se fosse coisa totalmente normal. Então só aí você já sabe que dentro da igreja tem gente usando ídolos das igrejas cristãs. Quando ele sai da igreja, que está nas suas reuniões de maçonaria. Então hoje nós temos multidões até de pastores maçons que infelizmente estão usando Deus e o diabo ao mesmo tempo nas suas vidas. Querido, isso aqui é muito perigoso. Então eu quero avisar para você que é pastor maçom ou apenas é membro da maçonaria, se apenas um dos deuses que você usa, que são muitos em todas as lojas maçônicas, aqueles símbolos, todos elas simbolizam um deus da mitologia grega ou do Egito. E o que é isso? Comendo da mesa de Deus e do diabo ao mesmo tempo. E quando morre, ele diz: eu estou indo para o céu só porque eu era pastor. Não, esqueça isso rápido, abandone depressa isso rápido, essa questão de ser pastor e maçom ao mesmo tempo, ou então você está sendo participante com o diabo. E o Paulo disse: foge da idolatria. 1 Coríntios 10:14. Aí ele diz, verso 21, tu não pode beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Tu não pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou melhor, tu tem que escolher. Então, meus amados, muitos de nós têm escolhido o dinheiro, a fama, o poder, principalmente quando tem política envolvida, quando líderes de igrejas ou grandes empresários que estão nas igrejas evangélicas querem o poder, o dinheiro, a facilidade, então eles vão entrar nesse negócio de maçonaria, e muitos deles não investigam, não sabem que eles estão sacrificando para ídolos e não sabem. Então, por exemplo, você sabe o dinheiro que nós temos na mão, preste atenção, a moeda ou a cédula, aquela cara, aquele rosto, quem colocou na nossa cédula do Brasil e do mundo inteiro, a cédula que está nas notas de dinheiro de R$1, de R$5, etc. Aquilo ali é uma deusa chamada Fênix, é a mesma deusa que está na Estátua da Liberdade,
dos Estados Unidos. Aí tem um testemunho de um ex-maçom, grau 33, Dr. Abimael Corrêa do Nascimento, que está aí muitos testemunhos dele, falando por que o cristão não deve ser maçom, deve fugir da maçonaria, como ele, depois de tanto investigar a maçonaria, chegou a grau 33 e depois abandonou e hoje está aí no YouTube apenas denunciando, principalmente símbolos maçônicos que são impossíveis de conviver junto com o cristianismo. Ou é Deus ou o diabo, ou é ídolo, ou é Deus, você tem que escolher. E ele diz que aquela estátua da liberdade dos Estados Unidos é a deusa Fênix, que também era dessa época aqui, tá? Que também ela leva o nome de Artemis, que era da cidade de Éfeso, viu? A mesma deusa com outro nome. E também ela é chamada de Diana dos Efésios. Ela leva vários nomes dependendo. Isso quem diz é o Dr. Abimael, porque a maçonaria, nos livros de maçonaria que estão em todas as bibliotecas maçônicas, tem muito livro explicando o porquê desses símbolos. Por isso eu escrevi um livro chamado Lado Oculto da Maçonaria, por causa dos símbolos, que todos eles vêm de ídolos, mas estão na maçonaria. Então ele disse que foi os maçons franceses que deram de presente para os Estados Unidos aquela estátua da liberdade, que simboliza a derrota de Jesus Cristo no Armagedon. Olha aí, ó, os maçons satanistas, porque tem aqueles dos altos graus, que eles são satanistas, e aqueles do grau embaixo, que a maioria não sabe o que de cima está fazendo, mas eles são apenas massa de manobra para a maçonaria, e usam o dinheiro na mão, não sabe de onde vem. Por exemplo, a nota de $1, a nota de $1 está cheia de símbolos maçônicos. Um deles é o olho que tudo vê, que é o olho de Horus, é um deus perigosíssimo do Egito, que só tem um olho, e os maçons, para enganar os outros, dizem: é o olho de Deus. Então tenha muito cuidado, meus irmãos. Você que não conhece a verdade, está aí no meio disso daí por causa de dinheiro. Cuidado, porque na Bíblia diz que o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males. Nessa cobiça muitos se desviaram da fé, acrescentando a si mesmo com muitas dores. Aí Paulo diz: mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. 1 Coríntios 6, 9, 10 e 11. Então quero voltar para cá. Na época de Paulo, há 2000 anos atrás, a igreja estava misturada, assim como hoje o púlpito das igrejas, dos pregadores, de líderes. Estou dizendo que tem ovelha e bode, né? Tem joio e trigo no púlpito das igrejas, tem os salvos e os perdidos, o que serve Deus, que serve o diabo ao mesmo tempo. Nessas igrejas, hoje, por ter muita influência maçônica, amém? As pessoas vão estar sem saber que estão sob influência maligna. Eu dei um problema aqui agora no meu gravador de áudio, e estou gravando apenas para o vídeo, tá bom? O gravador de áudio parou no celular, onde gravo áudio para os grupos de WhatsApp, mas não tem problema, vamos continuar. Então, meus amados irmãos, o Paulo está dizendo: foge da idolatria. 1 Coríntios 10. Ao mesmo tempo, nós estamos dizendo hoje para os cristãos: foge da maçonaria. Porque na época de Paulo não existia o termo maçonaria. Esse termo só nasceu agora há cerca de 100 anos e pouco, que surgiu o termo maçonaria. Então, mas se fosse na época de Paulo, ele dizia: portanto, meus irmãos, foge da maçonaria, porque lá é idolatria. Então, ele diz: fala como entendidos,
julgai vós mesmos que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem o sacrifício não são porventura participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então ele está dizendo, não adianta você participar no dia da ceia na tua igreja, não adianta tu apresentar para Deus nenhum culto, não adianta tu dar nenhum tipo de oferta, de dízimo na igreja, não adianta tu sair por aí pregando como missionário, se tu está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, servindo Deus e o diabo ao mesmo tempo, ou melhor, servindo Deus e ídolo ao mesmo tempo. Então já receba essa mensagem, esse alerta, foge da maçonaria, foge de qualquer tipo de idolatria, onde tiver qualquer um que substitui Deus, você diz, eu não quero nunca, eu quero só o meu Deus. Recuso estar em qualquer lugar onde exalta qualquer Deus que não seja só o meu Deus. Amém? Ponto. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos para a segunda mensagem de hoje. Nunca te esquece, somente a verdade nos liberta.